Em Palermo, no coração da Sicília, existe uma lenda que atravessou séculos. O trono amaldiçoado do Palácio Normando. Não era um assento qualquer. Reis e príncipes que ousaram sentar-se nele sem a bênção da igreja ou sem a legitimidade do sangue real, dizem as crônicas, encontraram a ruína. Alguns perderam o trono em poucos meses. Outros foram traídos e assassinados. Houve quem morresse jovem, como se o trono tivesse reclamado sua vida. Esse objeto imponente, entalhado em madeira e ouro, ornado com símbolos bizantinos e árabes, parecia carregar uma presença sombria. Para uns, era o reflexo da luta pelo poder em uma ilha disputada por normandos, muçulmanos e bizantinos. Para outros, tratava-se de uma verdadeira maldição, lançada nos tempos em que a Sicília ainda estava sob domínio islâmico e mantida sob véu cristão. As lendas contam que até uma criança real, apenas por brincar ao se sentar no trono, selou o próprio destino. Jamais chegaria a reinar. Há registros de cerimônias interrompidas, de súditos murmurando em voz baixa, temendo que o soberano coroado fosse rejeitado por Deus. O trono de Palermo não é apenas uma peça de museu. Ele se tornou um personagem da história, cercado por medo e mistério. Por trás de cada reinado conturbado, sempre havia alguém que apontava para a cadeira dourada e sussurrava: "Ele foi amaldiçoado desde o momento em que se sentou." E a pergunta que resiste até hoje é direta e inquietante. Era o trono apenas um instrumento político de propaganda e medo, ou realmente guardava um poder oculto capaz de destruir dinastias? No século XII, Palermo era o coração de uma ilha única no Mediterrâneo. A Sicília não era apenas um território, era um mosaico de culturas. Bizantinos, árabes, normandos e latinos conviviam, às vezes em paz, muitas vezes em tensão. Essa mistura criou uma corte onde o poder político se expressava não só com espadas, mas também com símbolos. E entre todos, nenhum era tão temido quanto o trono do Palácio Normando. O palácio, conhecido como Palazzo dei Normanni, havia sido originalmente uma fortaleza árabe. Quando os normandos conquistaram a Sicília, adaptaram e ampliaram a estrutura. Ali ergueram a Capela Palatina, uma joia arquitetônica onde mosaicos bizantinos dourados reluziam ao lado de arcos inspirados no Islã. Essa fusão refletia a própria identidade da ilha, nem totalmente cristã, nem muçulmana, mas algo entre os dois mundos. No centro do salão de audiências repousava o trono real. Ele era símbolo do domínio normando, mas também carregava resquícios da herança árabe. Alguns estudiosos modernos acreditam que partes da cadeira foram reaproveitadas de móveis islâmicos anteriores. Para os cronistas medievais, essa origem híbrida já bastava para alimentar suspeitas. Como algo pagão poderia sustentar a legitimidade de um rei cristão? As histórias começaram a se multiplicar. Quando um príncipe jovem adoeceu misteriosamente após se assentar no trono, monges registraram em manuscritos que aquilo era um sinal da ira divina. Outro relato, vindo de crônicas do século XIII, narra que um regente provisório, sem sangue real, ousou ocupar o assento durante uma assembleia. Pouco depois, foi deposto e morto em circunstâncias violentas. O poder simbólico do trono ia além das paredes do palácio. Para o povo, ele representava justiça ou desgraça. Quando um novo soberano era coroado, todos olhavam com desconfiança. Sobreviveria ele ao teste do trono? A cada traição, a cada batalha perdida, a superstição ganhava força. A igreja também explorou o mito. Bispos alertavam que apenas os ungidos por Deus poderiam enfrentar o peso daquele assento. Era uma forma de reforçar a autoridade eclesiástica sobre os reis. Sentar-se no trono sem a bênção da igreja era visto quase como um sacrilégio. A Sicília do século XII era instável. Havia guerras externas contra bizantinos e muçulmanos, disputas internas entre famílias normandas e intrigas palacianas constantes. Nesse cenário turbulento, o trono amaldiçoado tornou-se um elemento perfeito para justificar quedas de reis e disputas por poder. Afinal, em uma sociedade profundamente religiosa,
A ideia de uma maldição divina tinha mais força do que qualquer argumento político. Até mesmo visitantes estrangeiros relatavam o mistério. Cronistas viajantes, vindos da França e da Inglaterra, mencionaram que em Palermo havia um trono que ninguém ousava ocupar sem medo. Para eles, era uma prova de que o Mediterrâneo guardava segredos antigos, muito além da compreensão europeia. Assim, ao longo dos séculos, o trono deixou de ser apenas um objeto físico. Tornou-se uma narrativa viva, um aviso sombrio de que o poder tem preço. E esse preço, em Palermo, parecia sempre vir acompanhado de sangue, traição e tragédia. O mito do trono amaldiçoado começou a ganhar corpo à medida que episódios concretos eram ligados ao assento dourado. Não eram apenas rumores vagos, eram acontecimentos registrados em crônicas, comentados em sermões, discutidos nos corredores do palácio. E quanto mais tragédias coincidiam com o uso do trono, mais forte se tornava a crença de que ele carregava algo sobrenatural. Um dos relatos mais antigos menciona Guilherme I da Sicília, também chamado de Guilherme, o Mau. Ele governou entre 1154 e 1166, e sua reputação foi marcada por revoltas internas, traições e rebeliões sangrentas. As crônicas normandas descrevem que sua coroação, realizada no Palazzo dei Normanni, foi cercada por presságios. Servos afirmavam que as tochas apagaram repentinamente no momento em que ele se sentou no trono. Pouco depois, seu governo mergulhou em caos. Barões conspiraram, cidades se rebelaram, e sua figura entrou para a história com um apelido infame. Depois veio Guilherme II, chamado de O Bom. Curiosamente, embora tenha reinado com mais paz e prosperidade, também não escapou das sombras do trono. Sua morte súbita, sem deixar herdeiros, em 1189, lançou o reino em instabilidade. Muitos comentaram que o trono amaldiçoado havia negado continuidade à dinastia. Foi justamente após sua morte que a disputa pelo poder na Sicília se intensificou, com intervenções externas e guerras sucessivas. O caso mais citado, porém, envolve Tancredo de Lexi. Ele não era o herdeiro legítimo direto, mas acabou sendo coroado rei em 1190. Para os apoiadores, era um líder capaz. Para os críticos, era um usurpador. Quando se sentou no trono, dizem os cronistas, o salão ficou em silêncio, como se uma sombra tivesse descido sobre os presentes. Seu reinado foi curto e repleto de problemas. Invasões estrangeiras, oposição da igreja e desastres militares. Morreu apenas 4 anos depois, em 1194, deixando o reino em colapso. Para muitos, foi a prova mais clara da maldição. As histórias não pararam aí. Convidados estrangeiros relatavam o temor que o trono inspirava. Embaixadores bizantinos escreviam que jamais ousariam aproximar-se dele. Viajantes árabes mencionavam que o assento parecia carregado de baraca invertida, uma espécie de energia sagrada transformada em maldição. Dentro da própria corte, o trono era visto como juiz silencioso. Quando um novo soberano se aproximava, todos seguravam a respiração. Alguns registros falam de murmúrios no momento da coroação. Ele sobreviverá ao trono? Essa expectativa quase ritual transformava a cerimônia em um espetáculo de tensão coletiva. Não eram apenas reis adultos que sofriam. Há menções, em manuscritos fragmentados, de um príncipe criança que, levado por curiosidade, brincou de sentar-se no trono. A tradição conta que morreu pouco depois, antes de chegar à maioridade. Essa anedota circulou por gerações, repetida como advertência. Nenhum corpo inocente suporta o peso daquela cadeira dourada. O trono, assim, tornou-se um ator invisível nos jogos de poder da Sicília medieval. Cada traição, cada morte súbita, cada guerra civil era reinterpretada como parte de sua influência. E quanto mais a história avançava, mais difícil era separar superstição de realidade. Durante o século XIII, quando a Sicília passou ao controle da dinastia Hohenstaufen, os rumores não diminuíram. Frederico II, conhecido como Stupor Mundi, o espanto do mundo, também se associou ao mito.
Sua inteligência brilhante e suas conquistas impressionavam a Europa, mas sua relação conflituosa com a Igreja foi vista como reflexo do fardo do trono. Monges hostis o descreviam como marcado pela cadeira de Palermo que recusa a bênção divina. Com o tempo, a lenda ultrapassou fronteiras. Em Nápoles, em Roma, em Paris, falava-se de um trono siciliano que destruía quem ousasse ocupá-lo. Era como se o objeto tivesse se transformado em metáfora viva do poder. Sedutor, mas sempre letal. Mais do que uma peça de mobiliário, o trono se tornava um campo de batalha invisível. Nele se concentravam medos coletivos, interesses políticos e disputas religiosas. Cada nova tragédia parecia confirmar a narrativa. E assim, no coração do Mediterrâneo medieval, um assento dourado passou a simbolizar não só autoridade, mas também maldição. À medida que os séculos avançavam, o enigma do trono amaldiçoado de Palermo dividia opiniões. Para alguns, era claro, a cadeira era apenas um símbolo político, transformado em lenda por monges e cortesãos para manipular reis e súditos. Para outros, não havia como ignorar a coincidência entre cada reinado turbulento e o ato de sentar-se naquele assento dourado. O conflito não era apenas histórico, mas também interpretativo, fato ou superstição. A primeira hipótese sustentava que o trono era um instrumento de poder eclesiástico. A Igreja, que desejava manter influência sobre os reis normandos e depois sobre os Hohenstaufen, usava a ideia da maldição como forma de controle. Bispos alertavam: aquele que não for ungido por Deus não resistirá ao trono. Assim, qualquer governante que ousasse enfrentar Roma poderia ser descrito como vítima da maldição. A crença funcionava como ferramenta de persuasão e ameaça velada. Outra hipótese apontava para a herança cultural da Sicília. O trono, com seus detalhes bizantinos e árabes, poderia ter sido considerado objeto profano, contaminado por símbolos islâmicos e pagãos. Em uma época em que o cristianismo buscava suprimir práticas antigas, o assento tornava-se um corpo estranho dentro do palácio. Não seria surpreendente que cronistas cristãos transformassem essa estranheza em narrativa de maldição. Mas havia também explicações mais místicas. Alguns monges relatavam que o trono continha inscrições ocultas, talvez versos corânicos, disfarçados em arabescos. Outros diziam que uma relíquia antiga, escondida em sua base, transmitia energia negativa. Para os mais supersticiosos, a cadeira havia sido consagrada por rituais anteriores à conquista normanda, carregando uma energia que se recusava a aceitar governantes cristãos. Do lado popular, a interpretação era ainda mais direta. As desgraças eram prova de que Deus punia soberanos injustos. Cada morte súbita, cada traição, cada derrota militar era vista como confirmação de que o trono rejeitava reis pecadores. Assim, a superstição se misturava à moralidade religiosa. Historiadores modernos levantam outra possibilidade. O mito do trono amaldiçoado foi uma forma de dar sentido ao caos político da Sicília. Reinos sem herdeiros, sucessões disputadas, invasões estrangeiras. Tudo podia ser explicado pela narrativa de uma maldição. Era mais fácil culpar o assento dourado do que reconhecer a fragilidade estrutural de uma ilha cercada por inimigos e corroída por divisões internas. O conflito entre fé e razão também aparece nos registros. Há cronistas que ironizam a lenda, dizendo que reis caíam não por maldição, mas por má governança. Outros, no entanto, insistiam em registrar coincidências sombrias. Essa dualidade atravessa os séculos, a busca por explicações racionais versus a tentação de acreditar no inexplicável. O ponto culminante desse mistério está no contraste entre Tancredo de Lexie e Frederico II. Um foi considerado usurpador, coroado em meio a presságios e morto em poucos anos. O outro, chamado de Espanto do Mundo, desafiou a Igreja, brilhou em ciência e política, mas também carregou a fama de amaldiçoado. Ambos sentaram-se no mesmo trono. Ambos tiveram destinos marcados por conflito, e é nesse cruzamento de versões, política, religiosa, cultural e sobrenatural, que o mito atinge seu clímax.
O trono amaldiçoado de Palermo não era apenas madeira e ouro. Ele era um espelho onde cada época projetava seus medos e disputas. Para uns, um aviso divino. Para outros, uma invenção útil. Mas para todos, uma sombra constante pairando sobre a coroa da Sicília. O que realmente sabemos sobre o chamado trono amaldiçoado de Palermo? A primeira constatação é que o objeto existe. Trata-se do trono real preservado no Palácio dei Normanni, em Palermo, usado durante coroações e cerimônias oficiais. Sua construção remonta ao período normando do século XII, e ele apresenta elementos decorativos bizantinos e árabes, reflexo da diversidade cultural da Sicília medieval. As fontes medievais que falam em maldição são menos sólidas. Crônicas do século XII e XIII mencionam presságios, mas sempre de forma indireta. Muitas vezes, as referências aparecem em sermões ou anotações de monges, que tendiam a interpretar acontecimentos políticos à luz da vontade divina. Assim, um reinado turbulento ou uma morte inesperada eram facilmente atribuídos a sinais sobrenaturais. É verdade que reis como Guilherme I enfrentaram revoltas e traições, e que Tancredo de Lex teve um governo curto e conturbado. Também é fato que Guilherme II morreu sem deixar herdeiros, desencadeando crises sucessórias. Mas nada indica que o trono tenha sido a causa. Historiadores modernos explicam esses eventos pela instabilidade política, pelas ambições dinásticas e pela pressão da Igreja e de potências estrangeiras. A hipótese de que o trono contenha inscrições islâmicas ocultas nunca foi comprovada. Pesquisas arqueológicas e artísticas identificam sim traços estilísticos orientais, mas sem qualquer indício de maldição. O que parece claro é que o mito cresceu porque oferecia uma narrativa simples para explicar o caos. Culpar um objeto misterioso era mais convincente do que analisar a complexidade política da época. Portanto, o trono amaldiçoado é ao mesmo tempo fato e lenda. O trono existe, sua simbologia foi poderosa, e muitos reis que nele se sentaram tiveram destinos difíceis. Mas a maldição em si permanece como construção cultural, alimentada por medo, religião e política. O trono de Palermo permanece como um dos símbolos mais intrigantes da Sicília medieval. Entre paredes adornadas por mosaicos dourados e sob a sombra da Capela Palatina, ele ainda carrega a aura de mistério que atravessou séculos. Reis subiram nele com esperança de glória, mas muitos desceram rumo à ruína. Foi coincidência, fruto da instabilidade política, ou havia mesmo um peso invisível que nenhum soberano conseguia suportar? O certo é que a lenda do trono amaldiçoado revela algo profundo sobre o imaginário humano. Quando o poder se mostra instável, buscamos explicações que vão além da razão. Transformamos móveis em relíquias, símbolos em profecias e tragédias em sinais divinos. Assim, a cadeira dourada de Palermo não é apenas uma peça histórica, é também uma metáfora da fragilidade do poder. Hoje, ao visitar o palácio, turistas veem apenas um trono antigo, silencioso. Mas por trás de sua madeira e ouro, ecoam séculos de medo, fé e disputa. Talvez nunca saibamos se houve realmente uma maldição. O que sabemos é que a história continua viva, alimentada por perguntas sem resposta. E você, acreditaria que um simples assento pode decidir o destino de reis e dinastias?